Esporte já se tornou um gênero consolidado em animes e mangás, apesar de não ser o mais predominante, com vários animes saindo em cada temporada. Várias de suas obras marcaram a indústria de alguma maneira. Ashita no Joy, um dos mangás mais importantes da história, é sobre boxe. Slam Dunk, o mangá responsável por salvar a Shonen Jump nos anos 90, é um mangá sobre basquete. Haikyuu, um dos animes com a maior base de fãs dos últimos anos, é um anime sobre vôlei. Blue Lock, um dos animes mais populares dos últimos anos e o maior do gênero no momento, supostamente é sobre futebol. E os exemplos vão além desses. É um gênero amplo em quantidade e com muitas vertentes, mas que eu pessoalmente sempre fui um pouco receoso sobre. São poucos os animes que eu gostei, dá até pra contar nos dedos. Entrando especificamente na área de mangás, a história muda um pouco. Existem joias raras que não receberam adaptação ou receberam adaptações discretas e são o melhor que o gênero pode oferecer, como os mangás da Mitsuru Adachi, que misturam esporte com dramas incríveis. Porém, uma das minhas maiores dificuldades ainda foi encontrar uma boa obra de futebol. Isso não se limita apenas a obras japonesas, mas especialmente a elas, até porque existem menos histórias do esporte, por não ser tão popular no país como beisebol, sumo ou até mesmo basquete. O fenômeno futebol começou a de fato crescer no fim dos anos 90. Então tinha Inazuma Eleven, que tem skin de futebol, mas é mais um Battle Shonen com poderzinhos. Tsubasa, que teoricamente é mais pé no chão, mas ainda é muito lúdico e pouco fiel ao esporte. Blue Lock, que é confuso sobre se é ou não uma história de futebol, já que o próprio projeto Blue Lock nada se compara a um jogo normal, mas tem como motivação aprimorar o Japão no futebol profissional. Esse padrão de baixa qualidade no âmbito do futebol só veio a ser quebrado quando eu finalmente encontrei um mangá que era lúdico e emocionante, mas ao mesmo tempo fiel, disposto a pisar fundo no mundo do futebol, Aoashi. A primeira vez que eu li um capítulo de Aoashi foi em setembro de 2020. Eu nem lembro como eu cheguei a encontrar o mangá, porque na época sequer existia uma base de fãs sólida como se montou após o lançamento do anime. No Brasil mesmo eu devo ter sido um dos primeiros a conhecer. Aoashi é a história de Ashito Aoi, um garoto do terceiro ano do ensino médio que vive jogando como atacante no futebol de várzea e num dia qualquer é encontrado por Tatsuya Fukuda, um técnico da J-Youth League, a liga japonesa de base. Então, de um dia para o outro, o Ashito ganha a oportunidade de entrar na base do Tokyo City Sperion FC e começar uma jornada para se tornar um jogador profissional. Obviamente é um resumo bem superficial. Eu já acho o primeiro capítulo do mangá extremamente cativante por alguns motivos. O primeiro deles é a captura da paixão pelo futebol do Ashito. O autor tenta ao máximo mostrar aquela paixão de criança por simplesmente jogar bola com os amigos e se divertir, ao mesmo tempo que demonstra um dos efeitos naturais de alguns garotos dessa idade que Ashito vai precisar mudar com o tempo, que é o excesso de confiança e o ego. Desde os primeiros capítulos, o ego é mostrado como algo problemático quando afeta o coletivo, quando afeta o jogador ao ponto de tomar uma decisão pior apenas pensando individualmente, como chutar e perder um gol que poderia ter simplesmente tocado pro companheiro ao lado. A segunda é o contexto do Ashito. Ele é um garoto humilde de uma cidade pequena, fechado naquele grupo da escola e nossa pequena família. Esse é o contexto da maioria dos jogadores de futebol, que veem o esporte como uma maneira de melhorarem de vida, um meio para terem oportunidades que foram privados de terem por essas condições. O Ashito decide aceitar a oferta de Fukuda para realizar seu sonho, mas também para ajudar a sua mãe, demonstrando a primeira ação de maturidade do protagonista logo no início, em contraste com suas infantilidades que eu destaquei anteriormente. Além desses dois aspectos destacados serem ótimos para uma primeira caracterização do personagem que a gente vai acompanhar por tanto tempo, são condizentes com a realidade. O personagem representa vários garotos da vida real e suas dificuldades. Esses dias eu estava vendo um vídeo em que o rapaz contou que fez base em um time pequeno do Brasil aos 19 anos, mas desistiu de continuar para o profissional, pois havia se mudado de cidade e estava longe dos pais, e por consequência desenvolveu depressão. A atitude do Ashito de se mudar e deixar sua mãe para virar jogador de futebol é difícil e é tratada como tal. Nesses primeiros capítulos ele reflete sobre a decisão e quando de fato acontece, sofre com isso nos primeiros dias de treinamento. Então, junto com os outros dois motivos, o terceiro é o quão verossímil a história de Aoashi é. O objetivo do autor é mostrar todos os passos da vida de um futebolista. O potencial encontrado, a dificuldade de mudança de vida, os desafios de adaptação em outro lugar, a autocrítica, a necessidade de se acostumar rapidamente ao time, e tudo isso só no início, porque conforme for avançando os assuntos vai ser perceptível o quão acima do normal o mangá é completo. Normalmente em animes e mangás de esporte, ele é apenas usado como uma ferramenta narrativa para superação e emoção, ou outros temas. Em Haikyuu, por exemplo, você viu o underdog treinando para conseguir praticar o esporte, um pouco das nuances dos treinamentos do time e as partidas, que recebem mais atenção. No geral é isso, você vê por cima algumas regras e detalhes, mas nada no nível de Aoashi, e decide que vai ser uma história emocionante de superação
com outros temas pessoais e que ao mesmo tempo vai conseguir se aprofundar nos pormenores do esporte. Acho que os momentos que mais destacam esse equilíbrio são as partidas, porque elas são muito detalhadas. Você vê literalmente todas as perspectivas dos jogadores, do técnico, da tática do time, de posicionamento, tudo importante para a vitória, junto com simbolismos e dramas pessoais que completam o conteúdo delas. Antes de começar a me aprofundar mais em determinados pontos da história, eu acho importante explicar o papel da J1 League nesse mangá. A J1 League é a liga japonesa de futebol profissional fundada em 92 com o objetivo de profissionalizar o futebol no Japão, que já existia através da Japan Soccer League, mas consistia em clubes amadores. Com a ida de jogadores estrangeiros para jogar no país, em especial o Zico, a fama do esporte cresceu drasticamente e isso motivou a mudança, junto com a ideia de transformar a seleção japonesa de futebol em uma força verdadeiramente competitiva no futebol mundial. Após diversas decepções naquele tempo, foi apresentado um projeto de 100 anos, pretendendo ter 100 clubes profissionais até 2092, e para isso incentivou que os clubes já existentes promovessem o futebol em suas cidades para adquirir patrocínios e construir um relacionamento entre a cidade e a base dos times. A ideia não era se apoiar apenas em patrocinadores ricos, como a Liga Chinesa fez há alguns anos, e se promover organicamente e localmente o esporte para um crescimento natural no ambiente coletivo. O principal foco até hoje do futebol japonês é o desenvolvimento do futebol de base. A J1 League possui muitos estrangeiros, em especial brasileiros, mas vários japoneses que se destacam cada vez mais, ao ponto de mais nomes terem começado a surgir nos níveis mais altos de futebol fora da Europa. A exportação desses jogadores promove o futebol do país, aprimora a qualidade dos jogadores da seleção e eleva o nível competitivo da liga, que hoje em sua primeira divisão tem uma estrutura melhor do que outros campeonatos mais antigos, como o do Brasil, por exemplo. Voltando a Awashi, certamente o elemento do mangá que mais se une às qualidades citadas e outras é o próprio Ashito. Ele é um personagem com um desenvolvimento extremamente gradual. Começamos acompanhando seu início na várzea e os primeiros 5 capítulos são uma luta do personagem para se adaptar ao futebol sério e conseguir subir para o time principal. Existem 3 times na Esperion, a de juniores, que é até os 12 anos, junior jovem, até os 15 anos, e jovens, dos 18 anos para baixo. A Esperion jovem é dividida em time A e time B. Ashito, ao chegar no clube, começa justamente no time B, com outros amigos que futuramente vão acompanhar até o time jovem principal. Então, nessa primeira parte do mangá, o foco é desenvolver a diferença entre o futebol amador e o futebol profissional e as mudanças por quais o Ashito precisa passar. É bem comum alguém comentar quando está assistindo seu time jogar que qualquer um da rua jogaria melhor do que um bar que está jogando nele, e tem gente que realmente acredita nisso. Porém, a realidade é brutal. Existe um abismo entre futebol amador, futebol de base e futebol profissional. O Ashito conseguia ganhar uma coisa ou outra sendo um atacante com excesso de confiança, mas ao chegar na base ele precisa abaixar a cabeça e se tornar mais humilde, percebendo que não é tão especial quanto pensa e os outros jogadores podem competir no seu nível e até mesmo roubar sua vaga. A base é o momento mais importante do jogador de futebol, porque literalmente tudo que você faz é decisivo para sua carreira. Qualquer errinho que seja pode matar sua chance e outro jogador pode roubar o seu lugar. Além de provar em campo, as atitudes fora dele também importam. Ashito não foi escolhido por Fukuda por ser um driblador foda, um finalizador foda, ou qualquer qualidade técnica assim. Foi escolhido por pensar melhor do que um jogador normalmente pensa, ser um gênio no ponto de vista mental do jogo. Isso fica evidente nos primeiros 100 capítulos. O Ashito começa como um atacante, mas sofre muito pela falta de qualidade técnica e diferença no físico. Ele simplesmente não possui o físico necessário para ser um atacante de alto nível. Esses defeitos em seu jogo levaram a uma das decisões mais corajosas e inovadoras que eu já vi em um mangá de esporte e que novamente se espelha em casos muito comuns. O Ashito troca de posição, deixando de ser um atacante para se tornar um lateral esquerdo. É um choque para o personagem, pois é uma mudança de um extremo ao outro. Normalmente o que ocorre é atacantes ao chegarem na base, pouco a pouco irem recuando por perceberem suas limitações, se tornando meias ofensivos ou até mesmo volantes, mas lateral é um nível muito além de mudança. Essa decisão, além de seguir esse padrão de mudança de posição de jogadores contratados na base, é corajosa porque eu realmente não lembro de outros mangás de esporte que se aprofundaram tanto na ideia de se redescobrir o esporte como o Awashi fez. Como eu disse, Ashito foi escolhido por ser um gênio pensando e entendendo o campo e as condições de jogo. A partir desse ponto da história, ele deixa de ser alguém fominha para fazer gols e se torna um criador de jogadas, um camisa 10 espiritual, a parte mais importante do time. Acho que não é exatamente o camisa 10, já que é um lateral esquerdo, mas ele organiza o time em diversos momentos das partidas, pois outro detalhe que se destaca é a distinção de suas ideias enquanto joga das de Fukuda como técnico. Muitas vezes elas conflitam porque enquanto Fukuda é mais racional, acho que tem algo que o mangá define como intuição. Para jogar futebol, você pode estudar e praticar muito. Vai conseguir ser bom provavelmente, mas os melhores jogadores do planeta possuem uma habilidade única de improviso que os torna imprevisíveis.
O Neymar no auge era um driblador perfeito porque ele tinha armazenado um repertório perfeito de dribles que ele intuitivamente fazia por memória mecânica do corpo. O Ágito possui isso, mas mais voltado para a parte estratégica das partidas. É isso que o faz ser o jogador mais cerebral, apesar de outros personagens como o Otomo serem um meio-campista que se encaixaria nisso. Essa mudança de posição foi o primeiro passo para desenvolver a humildade do personagem. No começo de sua estadia na Esperion, ele teve Akutsu, o zagueiro do time jovem, como seu rival. Um ano mais velho, alto e com temperamento agitado, o zagueiro tentava ao máximo quebrar o espírito do personagem principal e por isso Ágito o evitava, mas quando passou pela mudança para uma posição mais defensiva, o Ágito teve que engolir seu orgulho e pedir ajuda a Akutsu para melhorar. Essa ação, além de amadurecer o personagem com o crescimento de sua umidade, abriu pontes para a conexão com o companheiro de equipe. Um time de futebol não funciona se o coletivo não estiver em harmonia, se dois jogadores não se derem bem dentro de campo com problemas fora dele. Nos últimos anos, o PSG saiu de um fracasso pela falta de sucesso de equipe para campeão da Champions League ao criar uma equipe verdadeiramente unida no vestiário. Enfim, durante uma partida já mais para frente no mangá, contra a Aomori de Reikitano, um gênio que inspira e rivaliza Ágito por um tempo na história, um dos meus momentos favoritos ocorre e define a genialidade do autor no entendimento do esporte. Nessa partida, o Ágito, no momento de tensão, decide se desprender da lateral e começa a jogar pelo meio campo. Então, finalmente, temos a explicação verdadeira da escolha da mudança de posição por Fukuda. Na sua visão, a maior arma de um lateral é a visão. Ágito, mesmo treinando muito, talvez nunca alcançasse as condições para se tornar um meio-campista, mesmo com uma ótima visão do campo. Por isso, Fukuda escolheu que fosse lateral, para considerar ele mais liberdade. O meio-campista sempre está cercado, atrás por companheiros e à sua frente e dos lados podendo ser companheiros ou adversários. Ainda é um espaço mais limitado. Já laterais possuem seus companheiros ao lado e à frente um adversário, mas possuem suas costas e o outro lado livres. Esse é o ponto. Para alguém genial pensando como Ágito, o ideal é dar liberdade para pensar sem sofrer com uma pressão tão grande. Fazendo um paralelo com a vida real para explicar como isso se adequa perfeitamente no sentido esportivo e até filosófico do personagem, temos laterais que se aproximam de meio-campistas ou até mesmo são. O Valverde do Real Madrid é um deles. Foi contratado como um lateral direito, mas com o tempo foi se adaptando no meio campo e hoje pode jogar nas duas posições e é até melhor no meio campo. Inclusive, em 24 e 25 jogou a maior parte como meio campista, enquanto o Lucas Vazquez ficava na lateral direita. Aqui no Brasil, de jogos recentes que eu lembre, nas devidas proporções de comparação, tem o Paulo Henrique do Vasco, que é apenas lateral direito, mas várias vezes durante a partida se desloca para o meio. Originalmente, a posição de lateral pode ser ofensiva ou defensiva. Defensivamente, o lateral fica numa só posição para fazer a marcação. Ofensivamente, o comum é ver laterais correndo em profundidade até a linha de fundo para conseguir cruzar na área. Aqueles que jogam por dentro são mais raros, apesar de ainda existirem. Na partida contra a Aomori, Ágito decide sair de sua posição fixa para o meio campo, assim criando uma confusão nos jogadores da equipe adversária que não estavam acostumados a marcar ele naquela área do campo. Especialmente no futebol moderno, o conceito de posições se tornou volátil. Nos jogos de alto nível, além das mudanças de formações dependendo das situações do jogo, alguns times variam as posições de seus jogadores. Vou usar de exemplo o PSG no jogo contra a Inter na final da Champions. O Hakimi é um lateral direito, mas nessa imagem que eu estou mostrando agora, está de frente para a área adversária trocando passe. Em outro momento, ele aparece na lateral do campo como normalmente os laterais ficam, e na última imagem aparece como um elemento surpresa dentro da área, que nem um atacante para empurrar para o gol. Ou seja, na mesma partida o Hakimi jogou como lateral direito, como meia e como atacante de área, simplesmente porque os jogadores desse time não possuem posições fixas para confundir o adversário. No momento que eu estou escrevendo esse roteiro, acabou de acontecer a semifinal da Liga das Nações entre Portugal e Alemanha, e nesse jogo aconteceu uma bizarrice de escalação, do João Neves, que originalmente joga no meio campo, ser escalado como lateral direito de Portugal. Eu não vou entrar no mérito se foi uma escolha inteligente ou não, mas essa é mais uma evidência da ligação que as posições possuem e da liberdade que o lateral tem e muitas vezes é ignorada. Nesse jogo, o João Neves passou boa parte do tempo realmente atacando pela lateral ou trocando passes com o goleiro quando recuperava a bola, mas em certas ocasiões ocorria uma terceira opção, a de jogar pelo meio para clarear o campo. Ou seja, a visão de Fukuda está correta e é decisiva para a mudança de rumo da partida. O Ágito se torna um criador de jogadas perfeito e atinge o máximo de liberdade que um jogador pode ter. Tematicamente é muito interessante para o protagonista, pois todo o mangá, mas especialmente ele, são uma contracultura ao futebol robotizado. As partidas sempre são ganhas por algum improviso ou ideia que desestabilize o padrão estabelecido na estratégia do time antes. É bem criativo o autor decidir simbolizar essa liberdade de visão que o Ágito ganha quando age como criador de jogadas através de corvos do céu. Esses corvos representam a visão do personagem e a sua astúcia, além de pássaros quase sempre representarem a própria ideia de liberdade. Na partida contra a Aomori, também é bem escrita a relação Akutsu e Ágito,
pois o outro personagem também ganha destaque. Ele salva o time de levar um gol como um zagueiro raçudo, e assume a responsabilidade de fazer o gol da vitória após a jogada do Ashton com o resto do time. A divisão de protagonismo é essencial, pois mesmo que Ashton seja um gênio, futebol é coletivo e os outros personagens precisam ser desenvolvidos. Akutsu tem uma história de fundo triste como boa parte do elenco do mangá. A sua mãe lhe deu uma chance de começar a jogar futebol, mas o abandonou completamente. Isso criou uma mágoa no personagem e incendiou uma raiva no seu coração, que é a sua motivação para se tornar melhor no esporte. Akutsu precisava de um momento de brilho para provar para si mesmo que havia conseguido, e após a partida ele reencontra sua mãe em estado terminal e percebe que, mesmo após tudo, também queria provar para ela que conseguiria. É mais um exemplo do equilíbrio entre os pontos técnicos do esporte com dramas pessoais que fazem você se importar e torcer por aqueles personagens. A vitória dessa partida dá ao time o título da Copa que o time jovem disputa. Tudo isso que eu comentei acontece em uma partida. A maioria é bem longa porque, além do que acontece em campo, há destaque para a coordenação técnica. Outra coisa que torna Awashi único é isso, também há destaque para o Fukuda como técnico. Em outras obras de futebol, o técnico é mais um figurante do que um personagem. O autor se importa muito em explicar as diferentes estratégias usadas pelos times em campo, que sempre se diferenciam de uma partida para outra, porque cada time tem suas características próprias. Nessa partida que eu comentei, a Aomori, para encurralar a Esperion, usa a N-Box, uma formação usada pelo Jubilo Iwata para vencer o Real Madrid em 2001. Nela, o meio-campo é preenchido por 5 jogadores, mantendo um distanciamento perfeito para dar a impressão que possuem a vantagem numérica no ataque e na defesa. É uma formação arriscada porque se alguém errar pode abrir um buraco no meio-campo. Por isso precisa de alguém como o Rei Kitano, que é um gênio, para orientar seus companheiros e fazer com que consigam acompanhar. Outra ideia destacada nessa partida, que demonstra a importância da leitura tática para vitórias, é o Futebol 5 Lane, uma variação do campo normal que divide ele em 5 faixas, que decidem onde cada jogador pode se posicionar e atuar, definindo limites para isso. O mangá aponta uma armadilha para isso, a imaturidade dos jogadores. Usando de exemplo, um triângulo de jogadores clássico, o jogador mais próximo de você não pode estar na mesma faixa. Os dois que estiverem mais longe um do outro devem estar, e os 3 devem ficar o mais próximo possível da faixa de cada um enquanto se movimentam. A Esperion é a única equipe jovem que consegue escapar da armadilha, pois os jogadores foram ensinados a não ficarem presos às regras, a se adaptarem ao jogo. Então, ao mesmo tempo, o autor explicou taticamente por que a Aomori conseguiu criar a vantagem sobre a Esperion e depois explicou como a Esperion conseguiu revidar. Além da grande força de vontade deles, existe um fator material em jogo. Toda essa construção sendo falada assim pode parecer chata para alguns, mas na verdade é o que constrói o pico de emoção que cada conclusão de partida possui. Eu nunca me sentiria tão emocionado a cada vitória da Esperion se não fosse por essas explicações, porque elas são feitas na dose certa junto ao drama e à ação natural dos jogos. Após esse momento do mangá, o Ashton ganha a oportunidade de treinar por 3 dias com o time principal da Esperion, com jogadores profissionais. O único da equipe jovem que havia conseguido se tornar definitivamente jogador profissional sem passar pelo requisito do período de 3 anos na base foi o Kuribayashi, outro rival de Ashton. Esse trecho da história é bem esclarecedor para quem está lendo e para o Ashton. Já foi pincelado no início a grande diferença dos níveis de futebol, mas acima da diferença do futebol amador para o futebol de base, o abismo entre o futebol de base e o futebol profissional é maior ainda. O Ashton fica feliz por poder jogar ao lado de jogadores mais experientes e que até participaram de Copas do Mundo. É o sonho de toda criança que gosta de futebol, mas acontece mais um choque de realidade para o Ashton, a diferença física. O Ashton, em 40 minutos de partida jogando com o time principal, já estava completamente exausto fisicamente e mentalmente, de uma forma que ele nunca ficou. O ritmo é distante. Mesmo que a maior parte do crescimento corporal ocorra na adolescência até os 18 anos, e muitos mudem completamente de um ano para o outro, a fortificação é maior ainda depois desse período, e no futebol moderno da última década, a necessidade de um bom físico se tornou maior. Antes, jogadores como Ronaldinho, que evidentemente depois de um período da carreira não foram tão disciplinados fisicamente, ainda podiam sobrar onde jogavam e ter continuidade. Mas agora o rigor aumentou tanto que se você fica um pouco abaixo e tem algumas lesões, a distância aumenta. Você pode ser o jogador de base mais talentoso do mundo, se não tiver corpo para aguentar o truncado futebol de adultos, é impossível dar certo. Outro ponto de desenvolvimento importante para o Astro nesse período é o Shiba Akitaka, um veterano de 40 anos que está prestes a se aposentar e se assemelha com o Astro, no sentido de ambos não serem tão dotados tecnicamente, mas terem se destacado por sua inteligência no campo. Shiba só conseguiu se tornar um profissional porque a inteligência compensou deficiências técnicas, enquanto outros não conseguiram justamente por não se entenderem tão bem quanto ele no campo. Isso mostra que o talento puro no mundo do futebol não é o suficiente. O primeiro jogador que me veio em mente vendo ele jogar foi o Thomas Miller, um cara que foi genial e longevo, mas que olhando pro físico e pela maneira que joga, é até estranho pensar que é jogador de futebol. Ele conseguiu se firmar simplesmente por ser inteligente dentro do campo. O Shiba acaba se assumindo o papel de mentor do Astro.
algo também comum no mundo do futebol. Jogadores de base que sobem são acolhidos por algum jogador da sua posição ou com semelhança na forma de jogar. Isso também ocorre com jogadores que chegam de fora do clube. Um exemplo disso, e de sua importância, é a relação Neymar e Messi, no Barcelona. O Messi teve um papel fundamental em elevar a confiança do Neymar e gradualmente o Neymar se tornou um jogador mais próximo do estilo de jogo do Messi. Outra qualidade que a Awashi tem são seus personagens secundários. Tirando os que eu já falei sobre, ainda tem a Hana e o Otomo. A Hana é a meia-irmã do Fukuda, que decidiu se dedicar à medicina no âmbito do futebol após Fukuda se lesionar durante sua carreira como jogador. Ela ajuda na parte medicinal e de alimentação da Esperion, em especial do Ashton. Os dois têm uma relação próxima desde o início, porque a Hana é apaixonada por ele. Eu gosto do romance entre os dois porque em nenhum momento ele atrapalha o resto, é o contrário na verdade. Mas para a reta final do mangá, existe uma discussão madura sobre os sonhos de cada um que podem os levar para caminhos diferentes. Um amor tratado com maturidade entre duas pessoas que se ajudam e compartilham o gosto do futebol em diferentes aspectos. É reconfortante acompanhar os dois se aproximando cada vez mais. E após o flashback do Fukuda, essa relação ganha mais camadas, já que a carreira dele foi responsável por Hana querer se tornar médica e Ashton é tratado como um sucessor do Fukuda, pela relação próxima de ambos e por suas visões parecidas do futebol e liberdade nele. O Otomo também é essencial para o Ashton fora e dentro do campo, uma vez que é uma das primeiras amizades que faz durante a base do Esperion, e ambos se completam dentro de campo. O Otomo é o meio campo que facilita jogadas, um componente para completar as ideias de criação do Ashton. É isso que o restante do elenco de Awashi tem de interessante. Existe uma harmonia em suas funções dentro e fora das partidas, no futebol e em dramas pessoais. Cada um é como um coletivo que depende do outro realmente como uma equipe. Isso se torna mais forte com a ideia de trio entre Ashton, Akutsu e Kuribayashi. O Kuribayashi ganha mais destaque na reta final da história e é o elemento que completa a raça do Akutsu e as ideias do Ashton como o maior talento da equipe. Ele sempre foi considerado um prodígio, tanto que foi o mais apto a ir para o time principal. O trio de fato acontece durante a partida contra a La Masia. O time de base do Barcelona é considerado o melhor em Awashi e na vida real também. Foi a partida mais marcante que mais desenvolveu o Kuribayashi. Antes de falar dela, quero falar sobre o quão bem colocado é o passado do Fukuda. A gente já sabia que ele tinha sido um jogador de futebol, mas a história dele é mais um ponto-chave no desenvolvimento do Ashton. Ela aparece justamente no momento que ele ganha a oportunidade de jogar com seu time no torneio internacional no qual o Barcelona vai participar. É a primeira vez que vai ter a oportunidade de se mostrar para o mundo, para ir para o exterior. É um momento delicado para qualquer jogador, porque a visão das pessoas de dentro de um país diante de alguém de fora é diferente. Ninguém te conhece porque a maioria só acompanha o futebol local ou dos principais times da Europa. E é aí que o passado do Fukuda ganha um papel. Ele foi jogador de futebol em um time fictício da Espanha e o início foi conturbado justamente pela pressão de ter que se provar, por vir do Japão que na época era menos conhecido do que é atualmente. A dificuldade era na adaptação com o time, com o estilo de futebol da La Liga e com o país. Tem jogadores que saem ou desistem de ir para alguns clubes pela dificuldade de se adaptar a determinado país de fora. O Fukuda consegue se adaptar e ganha as graças da torcida e do time. O momento em que ele começa a fazer gols decisivos, inclusive contra o Barcelona, é lindo porque demonstra outra vertente do futebol de servir como um meio de comunicação entre pessoas de lugares e com culturas diferentes. É um facilitador. Esse momento do flashback do mangá como um todo foca na parte social do esporte. Além de todo esse trabalho em torno do choque cultural, a história retrata uma infelicidade que pode acontecer com qualquer jogador, uma lesão grave que te tira dos gramados ou faz com que você nunca mais consiga jogar como jogava. Isso é a base para toda a atenção que ele teve com o Ashton, por ver nele uma sucessão do seu espírito em campo, da sua chama, e por saber dos problemas que o futebol possui, agiu como um pai pro personagem. Bom, depois da história do Fukuda, todo o terreno para a grande partida do mangá foi preparado. Como eu disse antes, é quando o Kuribayashi se desenvolve mais, principalmente pela presença do Demian Kanji. Esse cara é como se fosse o Messi de Awashi, é o maior prodígio da La Masia, justamente o único jogador que ganhou do também prodígio Kuribayashi, ao ponto de Kuribayashi crescer pensando na possibilidade de encontrar e acertar as contas. Nesse contexto, os três personagens principais da história dessa partida, do lado da Esperion, estão montados. Ashton com literalmente todo o desenvolvimento do mangá para chegar no ponto de mostrar para o mundo seu talento, Akutsu para se provar para si mesmo e sua mãe, e Kuribayashi para ter a revanche com um antigo rival parecido com ele. O Demian Kanji poderia ser o melhor personagem dentre os rivais da Esperion, mas em partes. Parecido com outros jogadores, o Demian também teve uma infância difícil, mas essa é mais ainda. Ele foi abandonado e teve que trabalhar desde cedo, vendendo droga e sobrevivendo do jeito que dava até começar a ser agenciado e conseguir ir para a La Masia. Nela, o personagem retrata o quão árduo é o ambiente dentro da melhor base do mundo, como a pressão é maior do que em qualquer outra base e o seu lugar mata a oportunidade de outro. Ele traz esse tópico do agenciamento desde cedo de jogadores de futebol, que se torna cada vez mais frequente, jogadores sendo agenciados desde os 5 ou 6 anos de idade, preparados para serem vendidos com 14 e 15. É uma loucura, uma realidade diferente da que Ashton viveu. O personagem tem ideias interessantes, mas o que atrapalha muito o que eu gosto é a maneira como o autor retratou.
foi feito com um personagem Ed no mau sentido. A história é triste pra caralho, pra tentar te emocionar e entender o lado dele, enquanto nas partidas ele age como um vilão. Por algum motivo, durante a partida, fica recitando partes da Bíblia de forma ameaçadora pro outro time. Fica fazendo aquelas caretas pique Blue Lock. Com o contexto do backstory até faz sentido, a questão religiosa, mas foi muito extremo. Os piores momentos de Awashi são essa tentativa de hype moments e aura com o Demian. Tem uma parte que ele fala sobre o futebol estar morto e inferioriza os outros jogadores. É um tratamento esquisito e que não é o do feitio do mangá, porque é muito fantasioso. Mesmo assim, o personagem tem um detalhe bem criativo que é a sua presença em campo. O Barcelona segue a ideia de que o espaço em campo são como azulejos e os jogadores precisam conectar cada um para aumentarem seu território no campo. O Demian é tão bom que equivale por todos os azulejos em campo conectados, representando uma visão de jogo tão acima da média que tudo é um caminho para fazer gol. Isso junto com a absorção, que é uma, entre aspas, habilidade do personagem, uma hipérbole da absorção de conhecimento normal dos jogadores. É comum que quando você esteja começando, aprenda mais praticando e também olhando outros colegas e adversários, memorizando o que fazem de bom e tentando aplicar para si. Demian evoluiu assim. Ele é bem feito, a única coisa que me pega é esse lado Ed mesmo. Enfim, foda-se o Demian. O que importa nessa partida vai além dele. Como esperado, essa partida é uma batalha tática. O Barcelona seguiu o legado do tic-tac e troca passes com alta intensidade, adaptando a velocidade dos passes de acordo com cada um dos jogadores da Esperion, destacando o quão decisivo é a capacidade de adaptação de cada time para uma vitória contra o outro. Durante uma parte da partida, a maioria dos jogadores do Barcelona começa a pressionar no meio de campo. Então os jogadores da Esperion, para aguentar a pressão, foram se concentrando também, sem perceber que isso abriu os espaços para o pontinha rápido do Barcelona. A grande luta da primeira parte desse jogo gira em torno das pressões altas, que no futebol da vida real são muito usadas, mas precisam ser usadas com inteligência. Um jogador que sai sozinho para pressionar abre um rombo na sua posição, que deve ser preenchido por outro do time, e outro do time deve preencher o espaço do jogador que saiu para preencher o anterior. Precisa existir uma harmonia entre os jogadores. Isso que começa a fazer diferença para a Esperion. O entrosamento para conseguirem sair da estratégia do Barcelona. A entrada do Otomo foi a chave para mudar isso por ser o facilitador de jogadas, tudo com a maior liberdade para o Astro. Dessa vez, ao invés de ele apenas se tornar um meia criador, ele se torna atacante pela primeira vez em muito tempo. Ele ganha liberdade por toda a parte do meio para frente e isso confunde o posicionamento dos adversários. A imprevisibilidade da variação de posicionamentos é o que coloca a Esperion definitivamente no jogo de novo. Outra perspectiva que eu amo nesse jogo é a da paixão do Ashton, do Fukuda e de todos os jogadores jogando. Não é tratado como uma guerra em que apenas um vai sobreviver como aquela bosta de Blue Lock. Todos ali só estão querendo se divertir ao máximo que podem com o esporte que mais amam. Mesmo com toda essa seriedade no fim, é apenas um esporte para entreter quem joga e quem assiste. Nessa partida, as decisões do Ashton e do Fukuda entraram em sincronia, ao ponto do Ashton pedir comandos diretos para o treinador. É simbólico pela conexão que foi devidamente concluída com a passada de bastão do Fukuda para o Ashton através do seu flashback. O autor reuniu todos os elementos que tornam uma partida de futebol emocionante nessa última. Até mesmo um pênalti mandrake para o Barcelona é dado e o goleiro do time que sempre foi importante agora foi mais do que nunca. O momento da defesa é um êxtase que acende na história o que é no fim do dia a principal lição que as obras de esporte japonesas querem ensinar, a não desistência. Na reta final, com o jogo empatado e com a Esperion completamente motivada, começam a aparecer diversos quadros de momentos de derrota do Japão no futebol. O treinador da seleção japonesa Hans Oft confortando Rui Ramos após ter concedido um gol nos acréscimos que tirou as possibilidades de classificarem para a Copa de 94. Ronaldo celebrando com a seleção após ter eliminado a seleção japonesa na Copa de 2006. A eliminação por conta do gol de vitória da Bélgica no final da partida da fase de grupos da Copa de 2018, após o Japão ter liderado o placar por 2 gols pela maior parte do tempo. Tudo isso converge em mais um momento da defesa, da Esperion tirando o gol do Barcelona, agora em cima da linha, para armar o contra-ataque do Ashton completamente carregado pela força de vontade, cansado, com o campo quase livre, sozinho, resultando no gol da vitória no fim do jogo em uma das cenas mais incríveis dos mangás de esporte, que conclui todo o equilíbrio do mangá entre fidelidade ao esporte e trabalho duro por parte dos jogadores em melhorarem no futebol, carregando o espírito de Fukuda através do trabalho em equipe de Ashton, Akutsu e Kuribayashi. Após o término da partida com o Barcelona, o time foi vice do torneio para o Bayern. Seria bom ter visto a partida, mas acho que não conseguiria ter o mesmo peso que o confronto com o Barcelona teve. Foi um toque de realismo interessante o autor destacar que ainda assim não conseguiram ganhar o torneio. Só de ter disputado de igual para igual foi o ápice. Os 2 últimos capítulos foram particularmente especiais. 409 revelou a resposta do Ashton para a confissão da Hana. Foi uma ótima escolha do autor não ter revelado quando cronologicamente aconteceu e deixar para esse momento do mangá, porque foi uma decisão que combinava mais com o sentimento de conclusão. A decisão que ambos tomam de se separar por um tempo para realizar seus objetivos, mas com a promessa de se encontrar, é um dos maiores símbolos de maturidade possível para 2 personagens que desde o início evidentemente gostavam um do outro. E foi um ótimo fanservice, um capítulo inteiro mostrando o encontro fofo deles.
agindo como os adolescentes que são. Foi um refresco após todo o sofrimento da partida contra o Barcelona. É satisfatório, porque a relação do Astro e da Hannah é o que se espera de um namoro normal. Você não tem aquelas desavenças e desentendimentos clichês de história de romance que tornam tudo mais convoluto. Eles simplesmente agem como adolescentes normais e isso em nenhum momento atrapalhou a história. Kobayashi desou bem com o restante do plot. Inclusive, a relação dos dois me lembrou muito o Santiago e a Ross no filme Gol, O Sonho Impossível, que é uma das histórias de futebol mais famosas por aí. Pelo fato de também ser entre um jogador recém-chegado ao clube e a médica do time. Não duvidaria de ser inspirado porque o Kobayashi mostrou ter muito conhecimento cultural sobre futebol. O único erro envolvendo romance por parte do mangá é com o triângulo amoroso que volta à tona no último capítulo e mesmo assim continua incompleto, mas pelo menos ele não agride tanto por aparecer pouco durante o enredo. Falando sobre o último capítulo em específico, eu não sei como me sentir sobre ele. Foi bem legal ter um callback do início, com novos adolescentes chegando para o time jovem da Esperion e com o Astro estando ali para apoiar eles, mesmo já estando com o time principal. É simples, mas simbólico para a conclusão da jornada do protagonista, inexperiente e perdido quando chegou no centro de treinamento e agora servido como uma ponte entre o mundo dos amadores para o mundo dos profissionais. E o fato dele ter passado por algo semelhante com o Shiba. Gostei de como o Kobayashi colocou a conclusão do Kuribayashi e do Akutsu também. O Kuribayashi assistindo highlights de um jogo da La Liga, indicando que conseguiu um contrato para um time de lá, e o Akutsu conversando com o empresário sobre o contrato. É pouco, mas é um pouco que já diz o suficiente para esses personagens. No geral, esse desfecho foi bem simples. Esses foram os principais elementos e o futuro do Ashton em especial ficou em aberto. Nem parece o capítulo final de um mangá de 410 capítulos. E esse é o problema que eu tive. Tudo isso que eu falei até então é apenas um terço da carreira de jogador. Obviamente, em centenas de capítulos, o autor conseguiu explorar praticamente todos os aspectos de um jogo de futebol, mas é impossível não ficar com um sentimento de incompletude e insuficiência quando o próprio mangá destacou a ideia de levar Ashton para o mundo, para o topo. Ele se mostrou por mundo na partida contra o Barcelona, mas apenas para uma pequena parcela. Ainda era uma partida de base e não no time principal. Se o Kobayashi quisesse, teria conteúdo para uns 1000 capítulos. Eu queria ver ele jogando partidas na G1 League e depois indo para algum time da La Liga, jogando pela seleção numa Copa do Mundo. Porra, imagina o quão foda seria o último arco do mangá ser na Copa do Mundo com o Ashton levando o Japão para o primeiro título na história. Não tem como não se decepcionar com o potencial ignorado pelo autor nessa reta final. Eu já presenciei a conclusão de outros mangás que eu acompanhei no lançamento, mas nenhum deles era tão importante para mim quanto foi Awashi. Foi uma jornada tão especial que mesmo com esse sentimento de querer mais, eu fico com um saldo positivo com o mangá. Não é um mangá apenas para quem é fã de futebol, é um mangá feito para qualquer um que goste de esporte no geral. Da paixão que move tantas pessoas, muda inúmeras vidas e proporciona momentos únicos.